Mais que uma instituição, somos uma casa, uma comunidade ICCM. Já agora, se fosse possível, colocar ali o título da mensagem: há um preço a pagar. Para tudo na vida há um preço. Verdade ou mentira? Hã? Não sei como é que tu fazes. Eu dirijo-me a qualquer lado e tenho que dar qualquer coisa em troca para obter um documento, para obter um serviço, para ter acesso a determinado sítio. Normalmente hoje, e sempre assim foi, não é? Há um preço a pagar, há um preço para tudo. E a palavra de Deus quer nos ensinar isso mesmo. O Senhor quer nos ensinar que há um preço a pagar. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, apresento-te a minha vida, a vida desta igreja, deste povo, Senhor, destas pessoas, destes irmãos, destas irmãs. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra, que é poderosa para a salvação, que ela possa tocar os nossos corações e não somente tocar, que ela possa, Senhor, trazer, Senhor, uma novidade de vida, Senhor, trazer algo novo. Pai, no nome de Jesus, Tu és novo a cada dia, Senhor. Tu renovas-te a cada dia, Senhor, e Tu renovas as nossas vidas, Pai. Por isso, nós cremos em Ti, Senhor Jesus, porque Tu tens coisas novas para nós a cada dia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estar sujeitos, submetidos à Tua vontade, para que a Tua palavra, Senhor, nos possa dirigir e que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos impulsione a ir mais além daquilo que as nossas próprias metas, Senhor, podem alcançar, Senhor. No nome de Jesus, amém. Gostaria de compartilhar contigo acerca de que há um preço a pagar. Realmente, quando entramos esta manhã aqui neste lugar, umas cadeiras confortáveis, um ar-condicionado, não pagámos nada. Pediram alguma coisa? Mas, lá em cima no café é diferente. Há um preço a pagar. É um serviço extra. E eu gostaria de poder começar a compartilhar a palavra de Deus no Salmo 106, verso 15. E alertar para algo que é tremendo. Porque às vezes nós, como povo de Deus, como igreja, como filhos de Deus, temos a tendência de querer continuar fazendo as coisas sem ter um preço para pagar. Eu não sei, eu creio que é a tendência humana. E em primeiro lugar eu tenho que falar da minha experiência pessoal. E a minha experiência pessoal é de não querer pagar o preço. A minha essência, a minha carne, a minha natureza humana sempre tem a tendência de não querer pagar o preço. Sempre queremos as coisas de uma forma gratuita, de uma forma leve, que não nos traga grandes problemas. E a palavra de Deus ali no Salmo 106, 15, diz a palavra do Senhor que, não sei se já conseguiram pôr, ainda não. Concedeu-lhes o que pediram, e a minha Bíblia diz, mas fez definhar-lhes a alma. Amém? Cuidado com aquilo que são os desejos do nosso coração. Muitas vezes estamos tão ávidos, tão sedentos de que algo aconteça na nossa vida, de que as coisas corram de determinada maneira, que realmente pedimos a Deus, anelamos, esperamos, pedimos, continuamos a pedir, mas não nos damos conta que não estamos a pedir de acordo e sujeitos à vontade de Deus. Amém? Muitas pessoas podem se apoiar no versículo e na palavra que diz: tudo aquilo que pedirdes vos será concedido, dado.
realmente não é mentira, porque a palavra de Deus não é mentira, porque Deus não é mentiroso, não é homem para que minta. E realmente chega um tempo em que este povo tanto pediu, diz que concedeu-lhes, deu-lhes. Mas, agora vem, mas fez definhar-lhes a alma. Porquê? Porque não era da vontade de Deus. Porque não era da vontade de Deus, ou porque não será da vontade de Deus, provavelmente, que isso que tu buscas há tanto tempo na tua vida se concretize. Provavelmente há coisas na nossa vida que nós temos que sujeitá-las a Deus e deixar que seja Ele, no seu tempo, na oportunidade de Deus, no crono de Deus, a que essas coisas se manifestem à luz e nós venhamos a saber se elas realmente seriam de bênção para nós ou não seriam de bênção para nós. E esse é um dos preços que temos que pagar. Quando a palavra de Deus nos ensina que a cada dia temos que tomar a nossa cruz, esta é uma das cruzes que nós temos que tomar. É de saber que nem tudo aquilo que pedimos, nem tudo aquilo que achamos que temos o direito, ou que devemos ter acesso, ou que queremos que se concretize, esta é uma das cruzes que nós temos que carregar toda a vida. É de saber que há muitas coisas, muitos desejos do nosso coração, nunca se vão realizar. Irão se realizar se forem da vontade de Deus, para a bênção. Mas se não forem da vontade de Deus, poderá ser que não sejam para a bênção das nossas vidas. Há pessoas que se desgastam durante anos no ministério, na igreja, diante de Deus, a reclamar por direitos, a reclamar por, talvez não audivelmente, talvez não em oração audível, mas no seu interior há uma consumição, há um desgaste interno, porque as pessoas estão sempre na perspectiva de alcançar algo, enfocam-se naquilo e perdem a noção, perdem realmente a capacidade de poder desenvolver a obra do Senhor, porque estão enfocadas em 2 ou 3 coisas, uma coisa eu sei lá, e não permitem que a obra de Deus se materialize quando eles estão de facto centrados no seu próprio propósito, orando e desgastando-se, reclamando, exigindo, etc, etc, etc. E o povo diz que Deus concedeu-lhes o que pediram. Deus concedeu-lhes. A palavra do Senhor diz que onde é que diz? Mateus 6:10, por favor. Tenho aqui uma confusão nisto. Diz que é a vontade de Deus que deve ser feita. Amém? Mas nós queremos que a nossa vontade seja feita. Quando nós oramos a Deus, quando nós vivemos uma vida em Deus, quando nós esperamos que Deus nos abençoe, estamos à espera que seja a nossa vontade que seja feita. Porque nós temos desejos, nós temos projetos, nós temos propósitos, mas a palavra ensina que, em Mateus 6:10, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E segue dizendo, assim na terra como no céu. Mas seja feita a tua vontade. Porque nós temos desejos, nós temos projetos, nós temos propósitos, mas a palavra ensina que, em Mateus 6:10, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E segue dizendo, assim na terra como no céu. Mas seja feita. Jesus tinha bem claro, Jesus tinha bem definido. Alta definição. Estão recordados? Alta definição. Jesus tinha bem definido que o mais importante não era que os seus intentos, que os seus próprios propósitos fossem levados a cabo. O mais importante que Jesus tinha em si, na sua mente, era que a vontade do Pai fosse feita. E nós temos que aprender, todos nós, temos que aprender que o mais importante é que a vontade de Deus seja feita. E Deus quer materializar na terra a sua vontade
entre os seres humanos, entre as nações. Ele quer materializar essa vontade, quer executar essa vontade através de quem? Através de tu e eu. Quando nós entendermos que não é o principal que seja feita a nossa vontade, mas que seja feita a sua vontade. E isso acarreta um preço para pagar. Acarreta um preço que às vezes é alto para nós como seres humanos. Deus diz a palavra do Senhor que nos deu a capacidade de poder escolher, o livre-arbítrio, não é? A capacidade de poder escolher. Mas Deus espera, creio eu, que a nossa escolha sempre recaia para o lado da sua vontade. Para que nos abandonemos e deixemos que a sua vontade se execute em nós e através de nós. Então nós devemos entender que há coisas que estão fora do nosso alcance. Poder fazê-las. O Senhor poderá fazê-las. Mas se nós entendermos Romanos 8:28, se nós entendermos Romanos 8:28 e não somente o entendermos, senão que o entronizarmos em nós mesmos, ou seja, senão que deixar que essa palavra seja uma palavra viva no nosso coração, permitir que essa palavra esteja patente na nossa vida, no Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Tu és um daqueles que ama a Deus? Então todas as coisas concorrem para o teu bem. É difícil de entender, não é? Mas se tu amas verdadeiramente a Deus, se eu amo verdadeiramente a Deus, eu tenho que saber que todas as coisas que se passam comigo, em mim, através de mim, onde eu influo, onde eu estou, que todas as coisas, se eu amo a Deus, eu tenho que saber que todas as coisas concorrem para o meu bem. E isto pode nos levar a entender que, ok, então eu vou ser um bendito de Deus, um abençoado, e todas as coisas vão correr às mil maravilhas para a minha vida. Negativo. Negativo. Porque aquilo que mais custa ao ser humano é entender que Deus nem sempre nos vai levar por caminhos, como é que eu vou dizer? De facilitismo. Muito pelo contrário, Deus está a tratar connosco. Deus está a tratar com o nosso coração. E muitas pessoas têm rejeitado esse trato porque não querem pagar o preço. Por isso, na igreja, há poucas pessoas a edificar as suas vidas em Cristo. Por isso, na igreja, há algumas pessoas, às vezes muitas pessoas, edificam a sua vida, não em Cristo, mas numa organização, num conceito organizacional, num conceito de regras. Aprendemos a viver rodeados de regras, de condicionalismos, para podermos encaixar uns com os outros e tal, e que a coisa vá bem. Isso não é edificar a vida em Cristo. Para edificar a vida em Cristo, há que pagar um preço. Estás tu disposto a pagar o preço? Porque depende de tu edificares a tua vida em Cristo. Poderemos sempre ser aquelas pessoas apáticas, mornas, ou poderemos optar por edificar as nossas vidas em Cristo e começar a tomar decisões em direção a Cristo, começar a deixar que Deus trate primeiramente connosco, com o nosso interior, com o nosso coração, a expor o nosso coração diante de Jesus. Mas esse é um preço que a igreja muitas vezes não quer pagar. Acreditamos que é um preço alto. Muito mais alto é o preço que pagamos quando aquilo que recebemos em troca é a condenação. Muito mais alto é esse preço. Muito mais alto foi aquele preço que o povo de Israel pagou. Diz que concedeu-lhes: assim quereis, pois assim fazei. Mas diz que a sua alma definhou. O povo tornou-se sombrio, afastado de Deus, tristonho, não havia motivos para rir, não havia motivos para fazer festa, não havia motivos para se alegrarem, não havia motivos para se relacionarem uns com os outros. E quando se relacionavam, eram com quesílias,
com contendas, porque não se davam uns com os outros, porque cada motivo de conversa dava em discussão, cada motivo de conversa dava em disputa, cada motivo de conversa trazia desgastes, trazia costas voltadas uns para os outros. Era assim que o povo andava. Eu não sei se isto te é familiar, este tipo de ambiente. O ambiente onde parece que não há motivo de festa. Não há motivo de rir, não há motivo de brincar, não há motivo de nos alegrarmos. E isso é tremendo. Todas as coisas concorrem para o teu bem e para o meu bem, se tu e eu amamos a Deus. Mesmo as coisas que tu entendes e que eu entendo que são controversas, no mínimo, utilizando assim uma palavra, confusas, injustas. Mesmo essas coisas, elas concorrem para o teu bem se tu amas a Deus. Porque aquele que ama a Deus é como aquele, sabes? É como aquela árvore que está plantada à beira do rio. Amém? Aquele que ama a Deus, verdadeiramente aquele que ama a Deus é aquele que está tranquilo à beira das águas plantado. Tu conheces essa realidade? A igreja tem que conhecer esta realidade, irmãos. Se nós um dia recebemos a Cristo Jesus na nossa vida, um dia chegámos à frente e aceitámos ao Senhor, arrependemos-nos dos nossos pecados, então nós temos que viver a realidade de que é estar como uma árvore plantada à beira das águas. Sabes o que é estar como uma árvore plantada à beira das águas? Significa que estás à beira do manancial, estás à beira daquele que te sacia, estás à beira daquele que te alimenta, estás confortável no sentido da palavra, no sentido correto da palavra, confortável. Não estás desconfiado, não estás temeroso, sempre preocupado com tudo e todos, sempre desconfiado. Isso não é estar em Deus. Viver uma vida de desconfiança, viver uma vida sempre a reclamar por isto e por aquilo, isso não é estar em Deus. Estar em Deus é viver em paz, sabendo que pontualmente temos desgastes, temos situações, mas estamos plantados à beira da água. Somos como uma árvore frondosa. Pode vir a seca, pode vir a tormenta, mas as raízes vão buscar a umidade aonde quer que ela esteja, porque os nossos alicerces estão bem alicerçados, estão fundamentados na rocha verdadeira que é Cristo. Assim tem que estar a igreja. Se tu amas a Deus, todas as coisas que passam à tua volta concorrem para o teu bem. Provavelmente, há pouco o Arão dizia que às vezes sentimos-nos como que não somos nada, não somos ninguém, mais ou menos assim, não era? E claro que Deus nos ama. Mas o mais importante é que nós aprendamos a amar a Deus. Porque Deus nos ama, mesmo que nós o odiemos. Esta é a realidade que ninguém consegue fugir, nenhum ser humano. Da mesma maneira que todo o ser humano nasce debaixo da condenação, também todo o ser humano jamais poderá esquivar-se, escapulir-se do amor de Deus, porque Deus ama a todos. E esta é uma realidade que nem tu nem eu podemos ignorar, não podemos fugir dela. Podemos revoltar-nos contra Deus, revoltar-nos contra a sociedade, revoltar-nos contra a família, revoltar-nos contra as pessoas, contra os obreiros, contra os do ministério. Podemos andar revoltados contra tudo e todos na vida, até contra nós próprios podemos andar revoltados. Mas Deus continua a amar-nos da mesma maneira, esperando o dia em que nós entendamos que se recebemos o seu amor no nosso coração, então passamos a entender que as coisas que se passam à nossa volta concorrem para o nosso bem. Mas há um preço a pagar. E nem sempre é fácil pagar o preço. Mateus... Apocalipse 3:18. Sabes uma realidade? Às vezes quando oramos a Deus e pedimos determinadas
coisas em oração, e se o Senhor não nos responde, nós pensamos que não estamos a ser ouvidos, não é? E muitas vezes essas respostas negativas de Deus significa aquilo que não surge de acordo com aquilo que nós esperamos. Quando as coisas não surgem de acordo com aquilo que nós esperamos, nós pensamos que é injusto. Às vezes pensamos que é equívoco. Há aí um equívoco qualquer. Aqui há uma injustiça qualquer. Mas às vezes não sabemos. Mas quando não há resposta, muitas vezes, aí está Deus a abençoar-nos. Aí está Deus a abençoar-nos, não nos dando a resposta para aquilo que pedimos. Toda a gente quer uma resposta rápida. Toda a gente quer uma resposta rápida. Até os discípulos queriam de Jesus uma resposta rápida. E não lhes competia, respondeu-lhes. Não lhes compete a vocês, nem me compete a mim. Fazei o que tendes a fazer. Muitas vezes queremos fazer aquilo que não nos compete, mas não queremos pagar o preço e ter que fazer aquilo que é competência nossa. Estamos dispostos mais depressa a fazer aquilo que não nos compete do que aquilo que nos compete. Porquê? Porque aquilo que nos compete fazer, aquilo que é de Deus para que nós façamos, tem um preço a pagar. Há um preço a pagar. Estamos nós dispostos a pagar o preço? As coisas não são ligeiras na vida. Ninguém na sociedade vive de uma forma ligeira. E mesmo aqueles que vivem de uma forma ligeira, mais cedo ou mais tarde, conhecem as agruras dessa ligeireza de vida. Mas nós não temos que nos preocupar com os outros, nós temos que preocupar é connosco. Com a nossa vida é que nós temos que nos preocupar. Nós temos que nos preocupar é se aquilo que vem à nossa vida para fazer, se aquela situação é para eu estar nela, então eu vou estar nela. Se é mais delicada, se é menos delicada, se é mais frondosa, menos frondosa, se é mais fácil, se é menos fácil. Ok. Vou ultrapassar esses meus raciocínios e vou fazer. E Deus vai se manifestar nessa situação. Muitas vezes Deus não se manifesta nas situações porque nós próprios colocamos impedimentos para que Deus possa materializar a sua vontade. Repara o que aconteceu com Naamã. Aquele homem que tinha uma doença fase terminal, digamos assim, se fosse nos nossos dias, podíamos dizer que era uma dessas doenças em fase terminal. E trouxe uma série de riquezas para ir ao profeta e de alguma maneira retribuir-lhe por um favor de lhe curar. Uma réstia de esperança. Porque já tinha recorrido a não sei quantas pessoas mais. Mas quando Deus lhe disse qual era o preço a pagar, ele disse, não, esse preço não. Vou-me embora. Vou-me embora com a minha doença, vou-me embora com a minha lepra, vou-me embora com o meu mau feitio, vou-me embora com o meu rancor, com o meu ódio, com a minha frustração pessoal, vou-me embora para trás, mas aqui não. Assim estamos hoje nós, algumas pessoas na igreja. Assim não, Deus. Esse preço não, Deus. Não arranjas em nada mais fácil. É que eu já te conheço há tanto tempo, Deus. É que eu já estou aqui e dei a minha vida toda, Deus. Tanto aqui há tantos anos, Deus. Já levei atrás de mim exércitos, Deus. Já comandei tropas. E hoje tu estás-me a pedir para pagar este preço. Sim, eu hoje estou-te a pedir para pagares este preço porque ainda não o pagaste. Porque isto é para a edificação da tua vida. Estás disposto a pagar o preço? Porque há um preço a pagar. Temos que entender que há um preço a pagar e que as coisas não acontecem por acaso. É Deus quem está a tratar da nossa vida, irmãos. Não é brincadeira. Não estamos numa associação de brincalhões. Estamos a tratar com Deus, com o Criador. Podemos passar muito tempo da nossa vida com brincadeira, mas chega um tempo em que nós temos que focar-nos qual é o propósito de estarmos aqui. De entender de onde é que viemos, onde é que estamos e qual é o propósito para onde iremos. Mas há um preço a pagar. E Naamã rejeitou o preço. Ele estava disposto a morrer precocemente. Ele estava disposto a não mais ser uma pessoa saudável, feliz e alegre. Ele estava disposto a tudo, menos aceitar o preço. E hoje na igreja há pessoas que estão dispostas a tudo, menos a aceitar o preço. Preferem continuar na caminhada
de isolamento, de frustração e de sentido e de estrada sem sentido, enfim. E eu quero dizer nesta manhã que há um preço a pagar. Este é o tema da mensagem, este é o título. Conheces a passagem bíblica de Naamã, não é? Ele ficou indignado. Há pessoas na igreja indignadas, por tudo e por nada se indignam. Ei, não é só no tempo de Naamã, hoje em dia há pessoas aqui entre nós, por tudo e por nada, indignados. Por tudo e por nada estou indignado. Por tudo e por nada estou chateado. Por tudo e por nada estou zangado. Meio mundo deve-nos alguma coisa. Não sei quem nos deve. Jesus já pagou a dívida. Jesus já pagou essa dívida, a qual muitas vezes nós, por nossas próprias forças, queremos pagar. E agora sim, diz a palavra de Deus em Apocalipse 3:18. Aconselho-te que de mim, fala em comprar. Não sei na tua Bíblia o que é que diz. Ali diz compras. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. E compres também vestes brancas, para que te vistas. E não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E que também compres colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. Voltando agora um pouco atrás, quando o povo de Israel saiu do Egito, diz a palavra de Deus que Deus não conduziu o povo pelas cidades edificadas. Deus conduziu o povo por onde? Por onde é que eles tiveram que ir? Pelo mar. Por onde? Pelo deserto. Pelo deserto. Muitas vezes Deus trata connosco de forma imprevisível. Imprevisível. O ser humano trata, e a igreja, também somos seres humanos, somos filhos de Deus, mas também não deixamos de ser seres humanos. Antes de sermos filhos de Deus, já éramos seres humanos. Amém? Nós temos a tendência de raciocinar tudo. Tudo tem que estar sujeito a um raciocínio. É genético. Vem desde os nossos antepassados. Tudo tem um raciocínio. Tudo tem que ter uma análise. Tudo tem que ter uma meditação. Os verdadeiros servos de Deus são aqueles que, sem análise e sem meditação, quando sabem que amam a Deus e todas as coisas concorrem para o bem, não questionam. Eis-me aqui, Senhor, é a sua palavra. Amém? Eis-me aqui, é a sua palavra. E assim devemos estar. Eis-me aqui. Gostaria de dar-te um exemplo, não esquecendo Apocalipse. Gostaria de dar-te um exemplo, porque não queria deixar de passar estes exemplos. O exemplo de Elias. Elias, um tremendo profeta, com uma obra tremenda, digamos assim, não é? Com resultados para a obra do Senhor, nas mãos de Deus, a fazer a obra de Deus. De repente é confrontado com uma situação na sua vida terrível. Uma situação tipo, dá a ideia que estava totalmente fracassado, temeroso, escondido, a ser alimentado por corvos e a beber do ribeiro, onde a água passava. E diz que a palavra de Deus veio à sua vida e diz: agora sais daí e vais a uma casa de uma viúva. E quando ele chega à casa daquela mulher, aquela mulher não tinha para ela. O que dizer disto? Estamos nós dispostos a pagar preços? Porque há um preço a pagar. Nós não temos que viver como mártires, não. Nós não temos que viver como pobrezinhos, não. Nós somos filhos do Rei, amém? Nós somos filhos de Deus, mas no nosso coração, embora que Deus nos tenha colocados numa vida, nós estamos colocados na mesa de Deus, irmãos. Nós estamos colocados na mesma mesa de Deus. Tu estás a entender o que eu quero dizer?
Tu estás a entender o que é que, no meio deste mundo perverso e de situações catastróficas, tu estás a ver como é que certas pessoas que não conhecem, não tiveram o privilégio ainda de vir a Cristo, tu estás a ver como é que essas pessoas vivem. Tu vês a televisão, tu lês os jornais, tu olhas à tua volta, tu vês o sofrimento, tu consegues analisar. Nós, os filhos de Deus, estamos sentados à mesma mesa de Deus. Por que reclamar? Se há pessoas que querem alimentar os filhos e não têm. Por que reclamar, irmãos? Por que é que passamos tanto tempo a reclamar? Por que é que no nosso coração há sempre situações contrárias àquilo que é a vontade de Deus? Há sempre oposição, barreiras. Tu estás sensível àquilo que passa à tua volta na sociedade? Ou tu vives pairando no ar, levando a tua vida por em cima, numa correria louca, e não te das conta do privilégio, não te das conta do sítio de onde estás, não te das conta de como Deus tem amparado o teu caminhar, como Deus tem a sua mão por baixo dos teus pés. Tu não te das conta disso. A igreja não se dá conta disso. A igreja não se dá conta de quantas pessoas querem comer e não têm todos os dias. A igreja não se dá conta disso. Há um preço a pagar, mas jamais pagaremos o preço que muitas pessoas que não conhecem a Deus pagarão. Jamais pagaremos o preço de tantas e tantas famílias estão a pagar neste momento porque estão fora do caminho de Deus, estão fora de Deus, não conhecem o que é ter o privilégio de poder sustentar a sua família, sustentar os seus filhos, ter Deus na sua vida que guia, que controla, que dirige a sua família e os seus filhos. Há muitas famílias que não têm isso. E nós passamos o tempo a reclamar. Há um preço a pagar, mas jamais pagaremos o preço elevado que muitas pessoas estão a pagar. Mas muitas vezes na nossa vã maneira de estar, ocorre-nos que somos injustiçados. Ocorre-nos dizer, pensar e viver como injustiçados. Se Deus já fez a justiça, se Deus já te justificou a ti e a mim, porquê viver assim, irmãos? Porquê temos de viver assim? Porquê não vivemos alegres? Porquê não vivemos gozosos a servir ao Senhor? Porquê não nos levantamos a cada manhã com problemas tremendos à nossa volta, sem saber como é que os vamos resolver, mas com a esperança, com a firme certeza de que Deus é aquele que vai abrir as portas, é aquele que dirige a nossa vida, é aquele que abençoa? Porquê não nos levantarmos assim de manhã? Porque Deus é a nossa esperança. Porquê não darmos mais de nós? Porquê não pagar o preço? Há um preço a pagar. Uma igreja vitoriosa, um filho de Deus vitorioso, uma filha de Deus vitoriosa, é aquela que sabe que todos os dias tem um preço a pagar. E está disposto e está disposta a pagar esse preço. Essa é a pessoa que é vitoriosa. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. E sabes o que é que representa Cristo, para além de ser a nossa salvação, a nossa torre forte, o nosso alto refúgio, a nossa base sólida de vida? Para além disso tudo, sabes o que é que Ele é? É o Cristo. Aquele que foi crucificado. Aquele que pagou o preço. Então tu e eu temos que saber que há um preço a pagar. Não queiras pagar o mesmo preço que eu. E eu não posso querer pagar o mesmo preço que tu. Somos pessoas diferentes. Somos filhos de Deus, por igual. Mas somos pessoas diferentes. E a cada um, Deus tem um propósito. Amém? Talvez alguns dos que estão aqui nesta sala possam ainda não ter entendido qual é o seu propósito. Definitivamente, há um propósito. E diz que José teve um sonho. Não nos esquecemos ainda do Apocalipse, atenção. Diz que José teve um sonho, não sei se te lembras de José. Diz que o facto de ele ter um sonho,
Sabes o que é que ele fez? Contou aos irmãos. Ele queria partilhar com os irmãos. Ele tinha a necessidade de partilhar da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus propósitos com os irmãos. E sabes o que é que aconteceu? Diz que os irmãos odiaram-no. Porque ele teve um sonho. E porque o sonho dizia que ele haveria de ser isto e aquilo e o outro. Mas ele estava a ser sincero. Ele recebeu um sonho da parte de Deus. Então ele transmitiu aos irmãos. Mas logo os irmãos trataram de analisar e dizer: epá, espera aí, o que é que está a passar aqui? Este é que vai... Não! Diz que o odiaram, aí desencadeou-se um tumulto familiar. Um tumulto congregacional. Aí desencadeou-se um tumulto relacional. Já não conseguiram mais relacionar-se com ele. Ao ponto de lhe fazerem aquilo que lhe fizeram. Vendê-lo, etc, etc, etc. Mas sabes uma coisa mais curiosa ainda? É que José amava a Deus. Amém? Eu creio que José amava muito a Deus. Foi esse amor, foi essa relação, foi essa confiança, foi essa esperança que ele tinha em Deus que lhe permitiu que, apesar de ser odiado pelos seus irmãos, apesar daqueles que estavam à sua volta o invejarem, os seus próprios irmãos, a sua própria família, carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, compartilhavam a mesa, compartilhavam a mesma casa, ele compartilhou a sua vida com eles, eles não compartilhavam a vida deles com ele, porque ele era um homem que amava a Deus, e por causa desse amor, ele foi sujeito a um sem número de situações, e em todas ele ultrapassou com vitória. Porquê? Porque ele amava a Deus e ele sabia que no final de tudo, o mais importante era aquilo que iria acontecer da parte de Deus. E sabes o que é que aconteceu? José foi um impacto, não só para a família, senão para toda uma nação. Para toda uma nação. Estás tu disposto a pagar o preço para seres uma bênção para ti, para a tua família, para aqueles que estão à tua volta, para uma nação, quem sabe? Porque tu não sabes os desígnios de Deus para a tua vida. Estás demasiadamente centrado em ti próprio. Estamos demasiadamente centrados em nós próprios para poder abrir espaço a que Deus possa entrar e levar-nos por onde Ele quer que nos levar. Estamos demasiadamente desconfiados do que irá acontecer. Estamos demasiadamente centrados na nossa pequenez, na nossa mediocridade. E não permitimos que Deus possa nos abrir portas, novos horizontes, portas que são provenientes do projeto, da mente de Deus. E José pôde ultrapassar de um país ao outro, e no outro país onde esteve, sozinho, isolado, sujeito a provações, no final Deus abençoou ricamente e gloriosamente. Eu não digo que tu e eu tenhamos que ser Josés. Eu não digo que tu e eu tenhamos que ser Moisés. Eu não digo que tu e eu vamos ser Abraãos. Não digo que tu e eu tenhamos que ser Paulos Saulo de Tarso transformado em Paulo, não é? Não digo que tu e eu tenhamos que ser Lucas. Não digo que tu e eu tenhamos que ser Marcos. Não digo que tu e eu tenhamos que ser Filipe. Não temos que nos comparar. Mas temos que aprender e saber que Deus é um Deus de grandes coisas. Deus é um Deus de grandes misericórdias. Deus é um Deus de grandes projetos. E grandes coisas Ele pode fazer contigo e comigo. Amém? Temos que estar dispostos. Temos que estar dispostos a pagar o preço. Não basta só vir à igreja. Temos que estar dispostos a pagar o preço. E aqueles que dispõem a pagar o preço, seguramente, Deus é fiel. Não esperes que seja uma recompensa humana. Não esperes, agora vou pagar o preço e agora, pois, alguém vai ter que me recompensar pelo preço que eu vou pagar. Não esperes isso. E voltando a Apocalipse 3,18, diz a palavra do Senhor: aconselho-te a que me compres ouro refinado no fogo. Ouro refinado no fogo. O ouro é um metal precioso, sabes, não é? Sabemos todos. Mas para ser refinado e ter a qualidade, aquela qualidade que leva a que o ouro seja um metal precioso, ele passa por um tratamento. Sabes, não sabes? Todos nós conhecemos mais ou menos isto. Eu não conheço muito bem, mas sei que o ouro é sujeito a um tratamento. O ouro, depois que sai da terra, sai em bruto.
e é sujeito a um tratamento, assim como o diamante e como outras pedras preciosas. Mas o tratamento do ouro diz que ele tem que passar por uma temperatura tremendamente grande, muitos milhares de graus Celsius. Temperatura da prova, provação, 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 provação. Purificação, purificação, purificação. Provação, provação, provação. Purificação, purificação, purificação. Estás disposto a pagar esse preço? Estás disposto a pagar esse preço? Talvez não vais ser um Moisés. Talvez não vais ser um José. Talvez nenhum de nós aqui venhamos a ser tão proeminentes. Claro que não. Mas podemos permitir que Deus transforme a nossa vida de tal maneira a que possamos dizer: eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. Isso já é o sinal de que Deus realmente está a fazer grandes coisas. É necessário que compres o ouro. E é necessário para que te enriqueças. E vestes brancas, sinal da pureza. Estás tu disposto a pagar o preço da pureza? Estás tu disposto a pagar o preço, disposta a pagar o preço da pureza, do que é ser íntegra diante de Deus? De que é saber que eu não faço isto porque eu sei que Deus não se agrada? Estamos nós dispostos a prescindir, a deixar para trás aquilo que realmente não agrada a Deus para poder caminhar em direção a uma purificação, em direção a uma pureza? Pois temos que comprar isso. Temos que comprar ouro e temos também, para nos enriquecer, e temos que comprar vestes brancas. As vestes brancas compram-se quando nós decidimos que, para agradar ao nosso Deus, temos que mudar trajetórias da nossa vida. Há pessoas que vão à igreja há muitos anos, mas não estão dispostas a mudar trajetórias na sua vida. Há que mudar trajetórias. Há cerca de, talvez, uns 2 anos atrás, o pastor Luís Miguel compartilhou aqui, não sei se estás lembrado, se vinhas aqui ao culto nessa altura, acerca de realinhar, reajustar, como se fosse um GPS. Quando tu não obedeces ao GPS, mais à frente ele reajusta para te levar ao caminho. E é necessário nas nossas vidas haver reajustes. É necessário haver reajustes. Vestes brancas, simbolizando a pureza, simbolizando a integridade, simbolizando que realmente não temos porque envergonhar-nos, porque o Senhor já nos perdoou e nós, a cada momento das nossas vidas, fazemos de acordo à vontade de Deus e sujeitamos-nos à vontade de Deus. E se temos que realinhar, vamos realinhar. O preço, um dos preços a pagar é realinhar, reajustar a nossa vida. Sim, porque as coisas não são sempre iguais. Sim, porque aquilo que aprendemos há 10 anos não significa dizer que seja o que está correto. Aprendemos. Eu aprendi na minha família a fazer assim. Cheguei à conclusão que isso não fazia nada. Aprendi, ensinaram-me. Eu, como era minimamente inteligente, fui aprendendo. Eu não sei tu, aprendeste muitas coisas, não é? És inteligente. A igreja é inteligente. Os filhos de Deus são inteligentes. Então nós aprendemos coisas, mas temos é que ter atenção se são as coisas corretas. Assim como outras coisas que eu aprendi. Outros aprendem a ir de joelhos não sei aonde. Sabes? Eu conheço pessoas que vão de joelhos a Fátima, mas não se falam com os irmãos. Como o José. O José falava com os irmãos é que não falavam com ele. Vão a Fátima e vêm. Fazer promessas e vêm. Eu conheço, e de muito perto. Não vou dizer, porque depois podem ver isto por vídeo e tenho um problema. Eu não quero expor as pessoas. Conheço-as de muito perto, podes entender o que eu te estou a dizer. E não se falam com os irmãos. Ameaçam de morte os próprios irmãos. Eu conheço de muito perto pessoas assim. Portanto, há um preço a pagar.
Há que comprar vestes brancas. Há que andar em caminhos de integridade. Se há coisas na tua vida que estão erradas e tu sabes, dá um passo de fé. Entrega essas coisas a Deus e dizes: Deus, vou fazer este sacrifício para ti hoje. Hoje, para ti. Porque eu quero ser uma pessoa nova. Estamos à espera de quê? Que venha um raio e que as coisas de repente na nossa vida deixem de surgir? Não, as coisas vão continuar a acontecer. Os anos estão a passar e as coisas continuam a acontecer. Dá passos de fé. Dá passos de integridade entre ti e Deus. Deus vai edificar a tua vida sem tu te dares conta. Quando tu te deres conta, Deus está a edificar a tua vida. Dá passos de fé. Não é somente importante vir aqui à igreja e ouvir um sermão, uma pregação. Isso é importante porque é a palavra de Deus. Mas o mais importante depois a seguir é que tu dês continuidade. Tu possas colocar-te diante de Deus e dizer: Senhor, tu hoje no culto falaste aquela palavra, pois aqui estou eu, diante de ti, eu e tu. Eu quero fazer isto. Eu quero dar-te esta oportunidade na minha vida, Deus, para que tu possas operar nesta área que eu não consigo. Tu e Deus. Tu e Deus. É isso que Ele quer, é uma relação contigo. Vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Para que não seja manifesto a vergonha de podermos saber que estamos nus, estamos sem as vestimentas de Deus na nossa vida. Há pessoas que se sentem nus na vida porque não têm as vestimentas de Deus. Não conseguem, sabes? Não conseguem expor a sua vida, não conseguem tratar com outras pessoas porque se sentem nus. Não se sentem aptos para isto e para aquilo e para o outro. Olha, irmão, faz aquilo. Não, eu não consigo fazer isso. Não se sentem vestidos com as vestiduras de Deus. Não se sentem apetrechados com as ferramentas de Deus. Para poder ir e saber que eu vou, mas não sou eu que trago a vitória. É Deus quem vai trazer a vitória sobre este assunto. Em muitas situações nós temos que saber que temos que ir, somente fazer, somente falar. Porque é Deus quem vai trazer a vitória. E isto exige pagar um preço. Quando tu não te sentes apto, é pagar um preço, tu tens que te expor. Outra coisa é, temos que saber que temos que nos expor na vida. Como filhos de Deus, estamos expostos à ignomínia, estamos expostos à difamação, estamos dispostos a muita coisa. Dentro da nossa própria casa, os filhos de Deus, aqueles que amam a Deus, sabem que estão expostos. Falam-se nas costas uns dos outros. O próprio irmão expõe o irmão. A própria irmã expõe a irmã, falando nas suas costas aquilo que é calúnia, aquilo que não glorifica a Deus. Porque não estão dispostos a pagar o preço. A pagar o preço de saberem estar calados quando têm que estar calados. Há pessoas que são faladoras compulsivas. Eu conheço algumas. Também conhecerás. Faladores compulsivos é aquela pessoa que não consegue estar calada quando está a fazer parte de um grupo de pessoas. Ela tem que dar a sua opinião. Ela tem que falar. E de preferência só ela fala. Falador compulsivo. Estamos nós dispostos a pagar o preço para deixar de ser faladores compulsivos? Ouvir mais, conforme a palavra de Deus ensina? Sendo mais ouvintes do que faladores? Claro que devemos falar, claro que podemos dar a nossa opinião, mas de uma forma razoável, de uma forma, pois, consciente, não é? Mas o falador compulsivo fala tanto, que acaba por expor-se a ele e aos outros, arranja uma teia, um novelo, mete toda a gente ao barulho. Porquê? Porque é um falador compulsivo. E os assuntos às vezes nem são nada importantes. Mas é a maneira como não aprendamos que há que pagar um preço para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio a fim dos giros dos olhos para que vejas. E aqui termino. 43 minutos. Novo recorde pessoal. Mas espera, colírio ainda não terminou. Colírio para que vejas. Sabes?
O Senhor quer que tu compres colírio para que possas ver aquilo que não estás a ver. Há muitas coisas à nossa volta que nós não vemos. Muitas vezes não vemos até a própria obra de Deus a fazer-se na nossa vida, a querer materializar-se na nossa vida. Sabes porquê? Porque não estamos dispostos a pagar o preço pelo colírio. Não estamos dispostos a pagar o preço pelas vestes. Não estamos dispostos a pagar preços. E nós em Deus temos que aprender que há um preço a pagar. Da mesma maneira que Jesus pagou o seu preço, muitos dizem, não, é que Jesus já pagou todo o preço e eu já não tenho que fazer nada. Não. Por isso é que o Senhor nos diz, a cada dia tomai a sua, cada um a sua. Se quereis vir após mim, a cada dia cada um toma a sua cruz. E isso para mim é pagar o preço. Ou não? Mas sabes o que é que acontece muito no nosso meio? Talvez não no nosso meio, não é? Eu digo o nosso meio porque é aqui que vivemos, é aqui que estamos a falar a este grupo de pessoas. Nas outras igrejas também acontecerá. É que as pessoas querem tomar a cruz do outro. Será que não dava para eu levar a cruz daquele? Epá, ela até me parece mais pesada e tudo, mas eu estou disposto a ajudá-lo. Eu tiro a cruz de cima dele para levar. Não, irmão, amigo, leva a tua cruz. Porque a palavra de Deus diz que cada um leva a sua. Amém? E se pudermos dar depois um jeitinho ao que vai ao nosso lado e aliviá-lo, porque estamos ainda com capacidade para isso, então isso é para a honra e glória de Deus. Amém? E é para a ajuda dos irmãos e das pessoas que estão à nossa volta. Sejam irmãos ou não sejam irmãos. Porque a igreja serve-se, o corpo, os membros servem-se uns aos outros para a edificação do corpo, mas a igreja tem que servir a sociedade, aqueles que não são do corpo. Amém? Porque nisto glorificamos a Deus, quando há uma igreja que está disposta a pagar o preço para servir aos demais. Para servir. E tu e eu fomos chamados para servir. Não somente para ser salvos, mas para servir a Deus. Não podemos ficar só pela salvação. Fomos chamados para fazer discípulos, para servir a Deus. E para fazer discípulo, o que é que nós temos que ser? Para fazer discípulos, o que é que nós que queremos fazer os discípulos, temos que ser também? Discípulos. Pois. Não, mas é que eu já tirei o mestrado, eu sou mestre. Eu fiz o discipulado em 1900 e... eu depois fui lá outra vez fazer outro, porque aquilo, entretanto, não ficou bem feito. E agora, há 2 anos atrás, fui fazer o terceiro porque havia já matérias novas. O discipulado que nós vamos à Espanha fazer, do qual eu também fiz parte, eu pensava naquele então que era algo muito importante. E realmente teve alguma importância. O discipulado tem alguma importância. Mas a maior importância tem o discipulado do dia a dia. É aí que tu fazes o discipulado. É quando tu estás disposto a pagar o preço. Porque aqueles que estão aqui, quantos já foram aqui à Espanha fazer o discipulado? Quantos já foram? Eu fui. Quantos já foram? Sem preconceito. Espanha, Barcelona. Ali aprendes o quê? A dar, a pagar o preço, a morrer. É ou não é? A vida lá é fácil, Américo. Não é fácil. Mas é um pequeno cheirinho. Aquilo, quando nós vamos fazer o discipulado, para que aqueles que ainda não fizeram e queiram fazer, eu apoio a que vayam e façam, mas que fiquem cientes que ali é um pequeno cheirinho daquilo que vai ter que ser a nossa vida. Eu acho até que há aqui pessoas com alguma idade já avançada que deveriam fazer o discipulado. Se calhar nunca o fizeram. Porque ali é um cheirinho daquilo que depois há de ser a nossa vida no nosso dia-a-dia. E outros já fizeram e provavelmente têm que tomar Mambaduk, como é que chama isso? Hollywood. Memofand. Mamadut, como é que eu fui buscar isto? Não, vinha do mamute. Do mamute era o mamadute. Alguns já fizeram o discipulado, mas têm que tomar essa coisa do elefante. Porque já se esqueceram. Seguramente já se esqueceram. Ou será que aprenderam? Então, a igreja tem que saber
para terminar, para conclusão, a igreja tem que saber, devemos todos saber, sem exceção, os 100% dos que estamos aqui, que temos um preço que temos que pagar. Amém? Mas esse preço é um preço glorioso, porque as nossas vidas serão abençoadas por meio desse preço. Amém? Aquele que não está disposto a pagar, dificilmente será abençoado. Provavelmente, poderemos alguns de nós aqui nesta sala já constatar isso. E considerar e reconhecer, realmente em muitas fases da minha vida, tenho fugido a esse preço. Tenho negligenciado, tenho voltado as costas. Eu sei que requer de mim algo mais que eu não estou disposto a dar. Eu sei que a obra tem requerido, Deus tem requerido de mim, Deus tem-me chamado. Eu tenho fugido, eu tenho evitado pagar esse preço. Mas eu quero nesta manhã que tu te ponhas de pé e que possamos orar juntos, e quero que tu medites sobre isto. E se tu realmente estás disposto a pagar o preço, que tu no teu coração digas nesta manhã: Senhor, eu quero pagar o preço. Diz aí: eu quero pagar o preço, Senhor. Se tu na verdade estás disposto a pagar o preço, diz-lhe agora nesta manhã: Senhor, eu quero pagar esse preço. Eu quero pagar o preço, Senhor. Eu não quero viver de uma forma lisonjeira, de uma forma altruísta. Eu quero pagar o preço. Diz: eu quero pagar o preço. Tu estás disposto a pagar o preço? Se tu estás disposto a pagar o preço, não tenhas receio. Não tenhas receio. Somente com o teu coração tu crê que o Senhor é aquele que vai ajudar-te a pagar o preço. O Senhor está connosco nas nossas dificuldades, nas nossas angústias, nas vitórias também está. Também está nas vitórias. Quando tu obtens uma vitória na tua vida, quando tu sentes-te abençoado por Deus, então tu também tens que saber que Deus está contigo nessa vitória. Mas também Deus vai estar contigo quando o momento difícil da tua vida surgiu. Deus está contigo. Talvez muitas vezes a gente não o veja, a gente procura onde estás tu, Deus, nesta situação. Mas o Senhor, até mesmo nessa situação, está a abençoar-nos. Muitas vezes está a ensinar-nos a podermos resolver problemas, sem que sejam os demais a resolver-nos todos os problemas. Temos que aprender a crescer, temos que aprender a ser maduros. Todos nós, todos. Muitas vezes damos por nós sendo pessoas imaturas. Vem um problemazinho à nossa vida e o que é que nós fazemos? Um problema, como é que eu faço isto? Temos que ter maturidade no nosso coração. Temos que ter maturidade de resultado da nossa confiança em Deus. Porque sabemos que Ele está connosco. Porque, na verdade, estamos dispostos a pagar o preço, seja ele qual seja. Tu estás disposto a pagar o preço, seja ele qual seja? Se estás disposto a pagar o preço, seja ele qual seja, mete o teu braço no ar. Porque eu quero orar a Deus para que Deus te ajude a pagar esse preço. Porque seguramente, não tires o teu braço do ar, não tires. E se tu queres pagar 2 vezes o preço, mete os 2 braços no ar. Glória a Deus porque tens 2 braços no ar. Glória a Deus. Porque eu quero orar-te, não é para que tu possas não ter que pagar o preço. Eu quero orar é para que Deus possa estar contigo e ajudar-te a pagar o preço, porque tu vais ter preços a pagar. Todos nós aqui vamos ter que pagar um preço. Pai, no nome de Jesus, eu glorifico o teu nome nesta manhã, Senhor, e dou-te graças pela tua palavra, Senhor. E dou-te graças, Senhor, por uma igreja que tu estás a levantar neste lugar, Senhor. Dou-te graças, Senhor, por cada pessoa que tu aqui trouxeste nesta manhã. Senhor, dou-te graças, Senhor, por aqueles, Senhor, que aqui, Senhor, abnegadamente, Senhor, acolheram, receberam a Tua palavra no seu coração. Pai, no nome de Jesus, que a Tua palavra, Pai, possa frutificar nas suas vidas. Pai, sabemos, Senhor, que a nossa tendência como seres humanos, Senhor, é não querer pagar preço. Não querer arcar, Senhor, com o prejuízo, Senhor. Não querer passar por dificuldades. Mas, Pai, no nome de Jesus, nós nesta manhã, Senhor, na consciência, na certeza, Senhor, de que realmente para te servir, para fazer a tua vontade, para ser um bendito de Deus, há preços que teremos que pagar, Senhor, no nome de Jesus, que tu possas colocar agora no coração de todos aqueles que levantaram a sua mão, Pai. No nome de Jesus, possas colocar a valentia, Senhor, o discernimento, Senhor, a audácia, a destreza, Senhor. Possas colocar a fé, Senhor, para poder saber, Senhor, que tu